Escutaram? Esse é o som da transição planetária. Sejam bem-vindas todas para esse nosso terceiro episódio do podcast Transição Planetária. Dessa vez estamos aqui com um novo formato, né, visual. Nos primeiros episódios a gente fez no formato mais assim, tipo entrevista, era a partir de áudios do WhatsApp somente, que a gente estava conversando com as pessoas, mas agora a gente quis experimentar fazer um formato mais dinâmico, mostrando o rosto, batendo um papo mais próximo com as pessoas. E a gente conseguiu fazer também uma parceria com o pessoal do Casa Brasil, que é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis das Américas, no Brasil. E agora a gente está com esse Zoom aí também para poder fazer essa parceria. A gente vai conversar hoje com a Juliana Valverde, que ela é formada em arquitetura, está fazendo um doutorado na área de psicologia ambiental, está pesquisando ecovilas, está no processo de montar uma ecovila também, já fez o curso do Gaia Education, também já fez curso de arte terapia, trabalha com isso. Ela é uma pessoa mil coisas, até difícil de escrever com poucas palavras. E aí eu vou passar para o Rodrigo, que o Rodrigo conhece ela melhor, está mais próximo dela assim, na convivência, vai poder contar um pouquinho mais dessa experiência com ela também. Fala aí, Rodrigo. Pois é, galera, aqui no nosso podcast, né, a gente tem muita intimidade, familiaridade com a família, né, que está nessa transição planetária. Eu lembro que eu conheci a Ju pessoalmente em 2019 no ENCA, né, no Encontro Nacional de Comunidades Alternativas. Um dos melhores lugares para conhecer pessoas legais, né, maravilhosas, que estão sonhando, né, e praticando esses outros mundos possíveis, né. Então a Ju, ela junta muito essas coisas todas, né, pesquisa profunda, acadêmica, né, sistemática, com práticas, com arte, com articulação do movimento, né, com formações. Ela também faz parte do Casa Brasil, né, também articula, né, tá dialogando com a Mandala Rede e vários outros espaços, né, uma das pessoas que mais movimenta a permacultura no Rio Grande do Norte atualmente, né, fazendo várias coisas legais. E estamos aqui para a gente saber um pouco mais dela, né, saber o que é que ela tem feito, o que é que ela tem de experiência que pode inspirar a todas nós, né, que estamos na transição planetária. Mas antes disso, Ju, conta pra gente como é que você chegou nesse ponto, né? Logo antes de começar a atuar com tudo isso, né, com permacultura, com transição, você já nasceu assim ou antes você era de alguma outra forma? Fala um pouco pra gente da sua história pregressa, né, antes de começar a atuar nessas áreas todas que a gente tem interesse. Ai, gente, é muito bom ouvir vocês me apresentando, porque a gente vai se empoderando também, né, de todos esses lugares e olhando por onde a gente andou. E eu acho que eu nasci ecofílica. Eu diria que essa relação com a natureza e esse amor pela natureza, né, que é a biofilia, ele sempre esteve presente na minha vida. E quando eu fui fazer arquitetura, eu acho que eu tive até vivi alguns conflitos em relação a isso, porque a arquitetura está muito vinculada ao meio, à construção, a pensar no urbanismo, né? Pensar a cidade. Mas como a gente nunca anda só, eu sempre andei com muitos biólogos e sempre pude fazer essa ponte, né? Que naquele momento eu não entendia ainda muito bem como ponte, né? E às vezes até me sentia um pouco um peixe fora d'água, mas que hoje eu entendo que está tudo junto, né? E construir e arquitetura tem a ver com qualidade de vida, com bem-estar, com conexão, com integração. E foi essa galera aí da biologia também que me apresentou a permacultura. E a permacultura ela começou a entrar na minha vida, na verdade, em 2010, em 2011, quando eu me mudei para Natal, e aí eu me aproximei da rede de permacultura Potiguar. Tinha tido um PDC, né, que é o curso de design em permacultura, alguns anos antes, então o movimento estava bem vivo aqui, e tive essa oportunidade de me aproximar dessas pessoas, e é muito interessante ver como
cada um vai para um caminho, cada um tem uma abordagem, né? E eu acabei escolhendo esse viés da educação e da pesquisa, tanto acadêmica quanto a educação, a arte-educação e a educação popular também, né? E eu entendo que é assim que a transição foi entrando na minha vida, né? Porque depois que eu me formei, eu tive essa crise, assim, eu não conseguia entender que a arquitetura era aquela que eu estava fazendo. Eu trabalhava num escritório em que era um escritório que trabalhava com casa-cor, né? Um escritório renomado, e eu tinha muita dificuldade em me ver fazendo aquilo, né? Eu lembro assim que meus pais, eu chegava em casa, meus pais perguntavam: "E aí, minha filha, como é que foi o seu dia? O que você fez hoje?" Eu falava: "Nada de útil para a humanidade." Eu tinha muito esse drama, assim, esse peso de falar: o que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo isso, né? E é muito legal que eu acho que hoje eu consigo entender, né? Que tem a ver com educação, com qualidade de vida, com bem-estar. E aí, nesse sentido, eu acho que tanto a arte-terapia foi um ponto aí de transição na minha vida, ter buscado essa abordagem para entender como fazer esses diálogos. E a psicologia ambiental, é isso já um pouco mais recente, quando eu fiz mestrado, de entender que a arquitetura é essa, e que a arquitetura é importante, sim, para o bem-estar das pessoas, né? Hoje, muito fantástico. Você falou um negócio que me marcou, né, que foi essa angústia que você tinha, quase originária, né, no sentido que você começou falando que já deve ter nascido biofílica, né, e na real todos os seres que existem são, por definição, biofílicos, né. E aí, explicando um pouco mais para quem está ouvindo, né, quem nunca ouviu falar o termo biofílico, tem a ver com bio e filia, né, filiação, de ser filho, né, tudo que todo mundo que existe no planeta Terra é filho da vida, é filho da vida. Só que a biofilia em linhas implica gerais, a biofilia é um amor nato que a gente sente pela natureza, isso. né? Pela vida, E é muito louco na verdade, não é nem pela como a gente natureza. consegue convencer algum ser que é vivo a não amar a própria vida, né? E a lógica do sistema capitalista, né? A lógica do sistema patriarcal, todo esse sistema baseado em ego, né? Em propriedade, em dominação, ele é justamente o oposto disso, né? Ele é anti-vida, ele, né, quer destruir a vida. E a sua angústia, como você falou, né, quando eu voltava do trabalho, falava: não estou fazendo nada de útil para a humanidade, nada de útil para ninguém. Eu acho que é das coisas básicas que une quase todo mundo que está na transição planetária, né? Já uma pulga atrás da orelha, uma inquietação, uma angústia de que tem uma coisa errada. Às vezes demora anos para a gente descobrir o que é que tem de errado, e demora anos para a gente descobrir algum caminho viável, né, para minimamente superar essa angústia, né? E a transição planetária são esses infinitos caminhos para a gente retornar a esse amor, essa conexão com a natureza, né? E eu queria ouvir mais de você sobre isso, né? Quando você se deu conta, a partir de 2011, né? Você comentou, veio para Natal, se conectou com a galera da permacultura do Rio Grande do Norte. E aí, o que mais que você foi fazendo, e hoje em dia, o que é que você tem feito, né, de útil, entre aspas, para o planeta, né? Não só para a humanidade, né? Porque não é uma questão de uma transição da humanidade, é uma transição do planeta como um todo, né? Todos os seres estão se reorganizando de várias formas. Como é que me conta aí um Perfeito. pouco mais dessa história? É isso, a gente vai também, né, construindo essa visão e essa compreensão, né? E quando vocês me chamaram para fazer esse podcast, eu falei: nossa, será, gente? Porque até 2018 eu não sabia nem o que era transição planetária. Eu descobri o que era transição planetária no Gaia, em que todas as pessoas, assim, várias pessoas falavam: ah, estou em transição, estou em transição. Eu falava: gente, o que é esse negócio de transição? Aí tinha uma colega, eu falei: o que é essa transição? Ela me explicou, eu falei: ah, a transição é a busca por modos de vida regenerativos. Isso realmente tem tudo a ver com a minha pesquisa. E aí eu me percebi em transição. Eu falei: nossa, eu estou há um tempão em transição e eu nem sabia, né? Porque a transição, para mim, ela tem a ver com resiliência, com regeneração e com sustentabilidade. E essas palavras, elas se conectam com, e vou ser redundante, com a ideia de conexão. Esse entendimento, né, de que estamos conectados e que
a nossa vida depende do outro e que a gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona para conseguir viver bem nesse planeta que é finito. Então, eu hoje tenho o entendimento de que a transição ela é otimista, ela é prática, ela pensa no futuro, né? E especialmente regenerativa, né? Nesse entendimento de que a gente não pode ser ficar passivo, que a gente realmente precisa fazer alguma coisa para conseguir estar aqui, né? Para fazer sentido, mas não um sentido assim, o sentido da própria vida, né? Que é o existir mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, né? O que eu faço hoje está muito ligada à ideia da arte e educação. Eu acredito que a gente se movimenta em espiral, né? Parece, às vezes, em círculo, mas a gente está sempre uma oitava acima, repetindo coisas e ter criatividade para estar se reinventando e olhando para esse processo é fundamental. E acredito que a arte e a educação são elementos fundamentais para apoiar a gente nesse processo, né? Então, atualmente, eu estou fazendo um doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dentro da minha área mesmo, que é arquitetura, no programa de pós-graduação de arquitetura e urbanismo. A partir dessa abordagem da psicologia ambiental, eu faço parte de um grupo de estudos das interrelações pessoa-ambiente, que é o GEPA. Ele tem a base, né, da pesquisa aqui na UFRN também, é um grupo de pesquisa interdisciplinar, o que é muito bacana, porque a gente está sempre saindo também, né, das abordagens que me são mais próximas e mais de domínio. E aí, dentro disso, também trazendo aí essa ideia da arte como um veículo, que a arte-terapia ela tem esse movimento de acessar o nosso inconsciente. A arte-terapia ela tem uma base na psicologia junguiana, que trabalha com os arquétipos e com o inconsciente coletivo. Então, a arte, ela nos possibilita acessar coisas que estão no nosso inconsciente, que a gente muitas vezes não tem consciência e não consegue acessar ou não consegue expressar. E a arte, ela escapa todas essas coisas. E acho isso uma forma muito, inclusive, leve também da gente olhar, né, para as nossas necessidades e se autoconhecer, porque também acho que o autoconhecimento é um elemento fundamental nesse processo de transição planetária. A gente olhar para a gente, buscar se compreender, a gente se compreende também em relação com o outro, né? E a partir disso a gente se coloca e se entende num coletivo, num planeta. Então, o aspecto aí, visão de mundo, né? Atravessando todos esses aspectos intrapessoais, interpessoais e coletivos, ou por que não dizer planetários. É muita eu fiquei coisa, curioso né, porque amiga? você falou dessa arte e educação, e eu queria saber um pouquinho mais profundamente, assim, o que seria essa arte e educação que você faz, Juliana? Na pandemia, eu me reconectei com a colagem, né, que eu acho que é uma técnica, a colagem manual analógica. Eu acho que é uma técnica que tem tudo a ver com a minha trilha aí para sustentabilidade, essa ideia de você reaproveitar e transformar um material que seria descartado, né? E a partir da fragmentação dessas imagens, construir novas imagens e construir metáforas visuais. Então, eu comecei a fazer oficinas de arte-terapia. Num primeiro momento, eu já fiz uma oficina com a técnica da aquarela, fazendo sempre essa trilha aí de um autoconhecimento, trazendo temas, né,
que a gente possa acessar ligados à natureza, ligados à nossa saúde, ao nosso bem-estar, a forma como a gente se relaciona. É assim que eu tenho tratado aí esse movimento em mim de arte e educação. E é muito legal, né, Ju, que você comentou esse processo de autoconhecimento, né? E você mesmo, enquanto arte educadora, arte terapeuta, vai desenvolvendo em si, né, essa compreensão, esse estudo, né? Porque, como você falou, todas nós estamos em transição, né? Eu estou em transição, o Lucas está em transição. Não existe ninguém que já tenha terminado, porque o planeta todo está em transição, né? Nós fazemos parte desse movimento amplo, complexo, né, e muito profundo. E na medida que a gente vai descobrindo esses detalhes da transição interna, né, a transição pessoal, ela é muito importante, né, para ela desabrochar a transição externa, né, a gente conseguir se conectar com os movimentos e com as outras pessoas que estão fazendo isso, né? Por exemplo, você me contou essa história muito curiosa de como você acabou envolvida na fundação da Ecovila Sapucaia, né? Você chegou meio como dando um suporte, querendo ouvir, pesquisar, acompanhar, de repente você estava facilitando as atividades e de repente você se tornou está sendo uma das fundadoras, né? Conta pra gente um pouco melhor essa história. Ah, legal você ter falado disso. Pois é. Acho que isso tem a ver também com a coisa da intensidade da ariana e da escorpiana que habita em mim, né? Mas foi bem isso mesmo, um fluxo, porque uma coisa bem curiosa, assim, que o fato de estar pesquisando Ecovila, sempre que as pessoas vêm conversar comigo, né, e principalmente no início da minha pesquisa, que falavam, você pesquisa Ecovila? Nossa, eu tenho muita vontade de morar numa Ecovila. E aí eu quebrava a pessoa, porque eu falava, eu não. Porque eu me via como arquiteta, como uma pessoa muito urbana, né? E naquele momento, que eu ainda estava realmente entendendo o que era uma ecovila, eu achava que a ecovila tinha muito esse viés agrícola até, né? De produção, de busca por uma soberania alimentar, como algo restritivo até, e muito rural. E a vida rural não me seduzia. E quando eu comecei realmente, de fato, a pesquisar e a entender que as ecovilas elas são assentamentos completos e multifuncionais e que tem a questão da produção de alimentos, mas também da cultura, da arte, né, da ecopedagogia muito forte, isso passou a fazer mais sentido para mim e eu fui me encantando. Mas, num primeiro momento, eu fui chamada para essa primeira reunião de um grupo de pessoas que era bem diverso. Tinha um agricultor, uma atriz, uma arquiteta, um artesão, né? E essas pessoas, de alguma forma, estavam vinculadas vamos dizer assim, aspectos da flor da permacultura, né? Um estava interessado em bioconstrução, o outro em agricultura sintrópica, a outra na gestão de recursos, enfim. E aí eu fui participar dessa reunião e foi bem engraçado ver essa diversidade, mas também, ao mesmo tempo, esse esforço de tentar juntar tudo isso. E falei, vou sim, porque, né, eu estou pesquisando isso, vai ser bem interessante ver, por mais que eu esteja pesquisando ecovilas consolidadas, vai ser interessante ver, acompanhar esse processo. E eu tinha acabado de fazer o Gaia, e o Gaia, ele é um curso que chama Educação para a Sustentabilidade, mas que ele é um curso que inicialmente era Educação para Design de Ecovilas, né? Ele surgiu aí como uma intenção de instrumentalizar as pessoas para o desenho de ecovilas, porque na intenção de dar subsídios para que as ecovilas pudessem se desenvolver e se consolidar, porque muitas ecovilas elas não conseguiam se consolidar, né? Por várias dificuldades. Isso mais na década de 60, quando elas começaram a surgir ali no pós-guerra. E aí, desse processo, eu realmente também, o que aconteceu? Logo veio a pandemia, os encontros passaram a ser online, e aí, mais do que nunca, precisava de
de uma facilitação, né? Até porque naquele momento era muito novo para todo mundo esse universo de reuniões online, de tomada de decisões, todo mundo não podendo ter esse momento da presença, do olho no olho. E eu fui realmente, conforme a minha pesquisa foi evoluindo, eu fui me integrando nesse projeto, ele foi fazendo muito sentido para mim, fui me interessando muito também pelas tecnologias sociais, pela educação popular, né? Expandindo um pouco mais esse olhar da educação. Eu já tinha dado aula numa universidade particular aqui de Natal, no curso de arquitetura, e realmente a docência ela fez muito sentido para mim como um meio de realmente contribuir e transformar, assim, né, uma abordagem, poder ser arquiteta educadora, né? E aí fui me envolvendo e foi isso. Quando eu vi, eu estava, assim, completamente envolvida. Esse projeto virou o meu projeto principal, né? E fazendo reunião, e chamando pessoas, e fazendo o próprio desenho, um zoneamento inicial para a gente entender quantas famílias caberiam, escolher terreno. E agora, finalmente, aí depois de 2 anos, acho até que foi um processo relativamente rápido, se a gente olhar aí para o histórico de outras ecovilas, a gente está bem nesse processo da compra da terra, um grupo de 12 famílias aí se propondo a experienciar esse desafio que é viver numa ecovila, construir, fundar uma ecovila, né? Que no meu entendimento é um laboratório de modo de vida regenerativo. E aí, como eu estou em transição, buscando um modo de vida regenerativo, passou a fazer aquilo que não fazia nenhum sentido, passou a fazer total sentido. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Amiga, então, queria comentar um pouco mais isso, né? Porque eu acompanhei, né? A gente conversou um pouco sobre isso, eu conversei com outras pessoas também da Sapucaia, né? Então, algumas coisas que todo mundo que vai nos ouvir, né? E as pessoas que estão interessadas nesse tema da transição, né? Muitas delas têm esse sonho, né? De viver de formas coletivas, comunitárias, sustentáveis, né? Partilhando recursos, trabalho, né? O dia a dia. E o problema disso tudo é que a maioria das pessoas elas têm esses sonhos, elas conhecem muito pouco de realidades concretas, né? Pessoas que realmente viram isso, e isso gera esse abismo de realidade que a gente chama de romantização, né? A galera idealiza, romantiza, acha que é tudo muito lindo, maravilhoso. E eu sei que na Sapucaia, como em todas as outras comunidades e ecovilas, né, permaculturais, não é diferente o lance de que não é exatamente fácil, né? Tem muitas coisas boas, né? É muito inspirador, é muito emocionante, vale muito a pena, né? Porque é buscar viver de formas mais lógicas, coerentes, né? Saudáveis e conectadas com a vida. Mas é sempre bom a gente não romantizar, né? Então, se você quiser contar um pouco dessas idas e vindas, né? Por exemplo, eu sei que o grupo inicial é muito diferente do grupo que está hoje, né? O processo dos conflitos, da tentativa de chegar a compreensões, tomar decisões. Se você quiser me comentar um pouquinho mais, né, para, enfim, desmitificar um pouco, né, algumas ideias que as pessoas têm e trazer um pouco mais de realidade, até mesmo para elas poderem ter pé no chão, né, nessa caminhada. Não, eu acho que é muito complexo, eu acho que a própria ideia de ecovila, ela traz em si uma complexidade que, para quem está de fora, e principalmente para quem é muito cartesiano, vamos dizer assim, né, é bem difícil de entender. Uma das coisas que eu percebi é que muitas pessoas que se aproximavam do projeto, tinham interesse no projeto, elas estavam interessadas em construir as suas casas ecológicas, sabe? Uma ideia assim, que legal, eu quero viver assim, eu quero fazer a minha casa. E aí eu ficava pensando, poxa, será que a gente não está tendo uma clareza do que é isso, que é muito mais do que... Claro, é a casa, mas é a casa do grupo, né? Não é a minha casa, né? É um projeto coletivo, é um projeto de laboratório de modo de vida, né? Por isso que eu gosto muito desse conceito, porque é experimentar
uma outra forma de se relacionar. Então, um dos pontos, por exemplo, que a gente teve de muita discussão foi o tamanho das casas. As pessoas queriam que as áreas máximas das casas fossem 250 metros quadrados, no primeiro momento, quando a gente estava discutindo isso. Eu falava, gente, uma mansão, né? Assim, Puta, apenas. A ideia da Ecovila é que a gente compartilhe serviços e equipamentos. Então, assim, e integração com a natureza, né? A gente precisa de um espaço para dormir, né? A ideia da casa individual, ela é basicamente esse espaço onde eu vou estar relaxado, dormindo ou praticando a minha individualidade, que é fundamental para que uma ecovila dê certo, né? A gente ter esses momentos tanto coletivo, mas também individual, né? E aí, assim, a gente não conseguiu avançar muito nisso não, viu? A gente tá aí com um limite de 200 metros quadrados, o que eu ainda acho muito, mas tudo bem, né? Porque eu acho que, por enquanto, a gente está no campo ainda da idealização, do planejar, do discutir, né? Eu acredito que também, quando a coisa começa a tomar forma e a gente começa a experienciar, a gente vai realmente se apropriando e entendendo e transformando, né? Todas essas questões. Um outro aspecto que eu acho que é muito difícil é a própria autogestão, né? A governança mesmo. Esse entendimento de que a coisa só vai acontecer se a gente se implicar. E que, claro, vai ter horas que alguém vai estar puxando e vai estar com mais disponibilidade de tempo, ou até um interesse, e vai estar fazendo mais do que o outro. Não é todo mundo fazer igual, mas todo mundo precisa estar envolvido e fazendo, e entendendo que alguma hora você vai ter que puxar para si a focalização e colocar a tua energia ali para fazer a coisa acontecer. E aí, nesse momento que a gente está, né, de muitas incertezas, de muita dificuldade, inclusive de crise econômica também, né, fruto da situação pandêmica, e no Brasil, fruto de outras coisas também. Mas então fica muito difícil também, porque é quase como um trabalho voluntário, né? E a gente precisa, né, colocar ali também energia e disponibilizar o nosso tempo para esse trabalho voluntário, para a coisa dar certo. Então, acho que são muitos os desafios, eu pontuei 2 aqui. Um terceiro que eu diria tem a ver até com aquela máxima, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quer ir longe, você vai junto, e esse junto, ele é devagar. E aí, aprender a respeitar o tempo do coletivo, eu acho que também é muito desafiador. Ainda mais quando você está com aquela urgência de mudar de vida. Então, acho que esse também é um desafio ali que exige muito autoconhecimento, muitas ferramentas e tecnologias sociais para conseguir se entender dentro de um coletivo e ver como que você pode contribuir, né? Dar o seu melhor dentro de um coletivo. Justo. Você quer comentar alguma coisa, Lucas? Que eu já conheço mais a história, tenho muita coisa para dizer, mas para também não ficar ocupando muito espaço. O que é que você está achando, Lucas? Nossa, eu estou achando sensacional, né? Eu estou comparando aqui, fazendo vários paralelos com a minha própria experiência. E eu fiquei curioso, Juliana, para saber um pouco mais dessa área que você pesquisa, da psicologia ambiental, porque é uma área que me interessa muito também, e eu acho que as ecovilas são um ambiente propício para trabalhar essa psicologia mais saudável, né, para o ser humano, porque na vida nas grandes cidades o ambiente é um desastre, né, ao meu ver. Você pode falar um pouquinho mais assim do que é essa psicologia ambiental e como é que você lida com ela? Então, Lucas, só para a gente mudar de tema, Ju, para a gente poder fechar uma coisinha e lá na frente não querer puxar um pouquinho, só fechando esse tema da Sapucaia, né? Eu acho que a Ju, ela traz alguns bons exemplos, né? Que é muito legal para a galera que está buscando essa transição.
né? Primeiro, esse lance de pensar que fazer a transição planetária não é simplesmente um negócio lindo, sonhador, romântico, né? Mas realmente demanda muito esforço, trabalho, né? Então, esse lance de buscar formação, né? Ela comentou o Gaia Education, né? Que inicialmente era esse curso de formação de comunidades. Ela nos explicou, foi um curso que foi desenvolvido pela Rede Global de Ecovilas, né? Existe uma Rede Global de Ecovilas, que é a GEM. Inclusive, o Casa Brasil e o Casa Latina é a estrutura, é a rede continental ligada à rede global, né? A gente está conectado, né, à rede global. Esse Zoom aqui é ligado à Rede Global de Ecovilas, né? Então, esse lance de que é esse esforço da gente buscar atrás, né? Fazer formações, fazer cursos de permacultura, de agroecologia, de bioconstrução, conhecer pessoas, né? Nos conectar com as redes que existem, né? A Ju comentou que chegou no Rio Grande do Norte, se conectou com a rede Potiguar, né? A rede estadual de permacultura. Outra coisa é esse lance, né, do tempo necessário, né, de maturação de um grupo, né? Não é de um dia para a noite que um grupo compra um terreno e vai viver junto, né? As pessoas precisam se conhecer, precisam descobrir o que elas querem em comum, descobrir as diferenças, né? Porque às vezes as pessoas acham que todo mundo quer a mesma coisa e na prática elas querem coisas muito diferentes, né? Esse lance de mudança de paradigma, né? Que a vida em comunidade é uma outra lógica totalmente diferente da vida babilônica, né? De cada um por si, todo mundo tem o seu emprego, a sua carreira, o seu cubículozinho, o seu quadrado. Né? A vida em comunidade é expandir, né? E se conectar com as pessoas e com o mundo de outra forma. E outra coisa também que a Ju fez, né, que é massa, ela podia até comentar um pouquinho com a gente, e que é uma super dica que a gente deixa para todo mundo. Você quer ter uma ideia de como é que é viver em comunidade? Já existem comunidades no Brasil e no mundo que podem ser visitadas, podem ser experienciadas. E a Ju fez um pouco disso também, né? Fez parte da pesquisa dela. Né? Então, às vezes, a gente tem essa ansiedade toda por viver em comunidade e acha que o único jeito de fazer isso é criando uma, né? Que é um negócio super trabalhoso e demorado, né? Como o Ju comentou. E a gente poderia, na verdade, correr atrás de um monte de comunidade que está aí para ser conhecida, apoiada, né? Fortalecida. Então, se antes de Com falar do tema, certeza. né, da psicologia ambiental, se quiser até comentar as duas coisas, né, a partir daí, Uhum. se quiser comentar um pouco, né, dessas outras comunidades também, né, que você visitou, enfim. E isso que você falou, Rodrigo, é fundamental, porque assim, não existe uma fórmula, né? A ecovila ela não é um modelo, né? Porque quem faz a ecovila são as pessoas. Então, é aquele grupo, é a necessidade daquele grupo, os interesses daquele grupo que vão dar a cara daquele lugar, né? A partir, claro, de uma visão de mundo compartilhada. Mas é isso. Por exemplo, a agrofloresta, né? No nosso grupo, tem uma pessoa que tem um interesse nisso. E aí, uma vez ele estava conversando, mas assim, e o pessoal, eu sinto falta de ter mais pessoas ligadas à agrofloresta. Então, mas a gente tem você. Isso que é a potência de um grupo, né? Porque as pessoas são diversas e cada um vai ter um interesse. E assim a gente abarca um monte de coisa, porque eu tenho um interesse assim na psicologia ambiental, nas tecnologias sociais, na arte e educação, na bioconstrução, e eu vou pesquisar isso, mas tem um universo de outras coisas e saberes que são fundamentais para que um assentamento seja sustentável e completo, né? Então, quando a gente divide, né, essa responsabilidade, fica muito mais leve para todo mundo. Então, embora seja mais lento, né, é mais, como o John Croft fala, é mais divertido e se torna mais sustentável, né? E realmente, assim, você conhecer outros espaços, para mim, foi fundamental para eu, inclusive, entender e passar a querer estar numa ecovila, né? Então, realmente recomendo. Rodri está aí na comunidade campina, que faz parte do meu estudo e que, assim, na minha opinião, é um exemplo incrível de resistência, de resiliência, de regeneração, de sustentabilidade, né? Uma comunidade que está aí há mais de 30 anos e sem falar que é um lugar incrível, né? Lindo na Chapada Diamantina, então indico demais. Terra Una também, outra que faz parte do meu estudo, que é na Serra da Mantiqueira, um lugar incrível e o grupo muito conectado também com a questão da ecopedagogia,
Eles são vinculados e facilitadores do Gaia Education e promovem residências artísticas assim fantásticas. Então, tem muitas aí, né? Tem o site da GEM, que é a rede global de ecovilas, tem um mapeamento de várias ecovilas no mundo, e quem tiver interesse pode ir lá pesquisar. O Casa Brasil está fazendo um mapeamento também de iniciativas. Tem um site Radiando Luz, que tem um mapa também das ecovilas, e vários sites que elencam aí, né, ecovilas a serem visitadas. Então, acho que quem tiver interesse nesse tema vale muito, muito a pena mesmo. E a conexão que eu vejo disso com a psicologia ambiental tem muito a ver com esse olhar de que a gente não está descolado do ambiente em que a gente está, né? Que o ambiente, embora ele não seja determinante, ele interfere no nosso comportamento, né? E isso, na verdade, foi uma das coisas que me fez querer, né, ir morar numa ecovila. Esse entendimento de que na cidade é muito mais difícil ter um estilo de vida sustentável, né? E que, de repente, com um grupo, tendo o apoio desse grupo, num ambiente, vamos dizer, um pouco mais controlado, né, em que a gente consegue ali ter uma governança, uma gestão, e aí sim dar conta aí de todos esses aspectos e as necessidades da vida humana. Então, acho que, nesse sentido, né, eu faço essa conexão da ecovila com a psicologia ambiental, sabe? Dessa relação pessoa-ambiente. E que o ambiente pode facilitar e muito a transição planetária, assim como você estar em coletivo, você está com outras pessoas que compartilham dessa visão de mundo com você. A psicologia ambiental é interessante que ela surge mais ou menos na década de 60 com a psicologia ecológica, que era justamente isso. Ela entendia que não dava para você apoiar um processo terapêutico isolando o indivíduo do ambiente, dentro de um consultório, num ambiente controlado. E que você indo para campo, você conseguia, né, compreender muito mais, porque não era só aquilo que estava sendo dito, era aquilo que estava sendo vivido, experienciado também. E nesse primeiro momento era, inclusive, na natureza. Então, é interessante como tem conexões, né, que a gente consegue traçar aí paralelos, né? E dentro da psicologia ambiental, a psicologia ambiental trabalha com alguns conceitos que também são muito caros à transição planetária, como a própria ideia da biofilia e da biofobia, né? Que a gente tem na cidade, né? Muitas vezes aqui em Natal a gente tem um problema muito sério que as casas elas cortam as árvores que estão nas suas calçadas, muitas vezes porque acha que vai ficar escuro, porque acha que vai dar bicho, porque suja, né? E aí a gente, em paralelo, vivendo aí essa questão das mudanças climáticas, né? E a gente sabe que uma solução muito simples era só plantar árvores, né? Para a gente melhorar o clima urbano. Um outro conceito também é o próprio conceito de comportamento pró-ecológico, que até o José Pinheiro, junto com outros autores, né, hoje revisitam isso e colocam como a ideia de comportamento sustentável, e como isso se conecta à própria sustentabilidade, né? Tem um autor, o Coral Verdugo, que ele aponta preditores de sustentabilidade. Então, são dimensões psicológicas da sustentabilidade. E isso tem tanto variáveis comportamentais, né, daquilo que a gente faz, como variáveis disposicionais, como, por exemplo, a orientação de futuro e a visão de mundo em interdependência. Então, a psicologia ela trata aí desse tema da sustentabilidade, né? A própria relação também com o tema. Tem pesquisas que tratam a dificuldade, por exemplo, da gente
linkar atitudes e comportamentos. Porque, por exemplo, se você perguntar para alguém se a gente deve separar o lixo, todo mundo vai dizer que sim, é uma coisa óbvia, né? Separar o lixo, reciclar o lixo, diminuir a quantidade de embalagens, mas daí a você, de fato, fazer isso é uma outra história, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a Ecovila, ela pode ser, ou vamos dizer assim, coletivos, né? Estar em coletivos que se voltam para um estilo de vida ou um modo de vida sustentável é um super apoio de você conseguir viabilizar aquilo que você acredita, mas que muitas vezes você não consegue fazer por N motivos, né? Sem julgamento aqui, né? E eu acho que, nesse sentido, a psicologia ambiental e os conceitos da psicologia ambiental e os estudos da relação pessoa-ambiente podem apoiar bastante a transição planetária. Nossa, muito incrível, né? Toda essa sua fala. Me lembrou um montão de coisas, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu participava de vários movimentos sociais e eu fazia vários cartazes, espalhava por aí, né? Na universidade, etc. Tanto convocando para os rolês, como cartazes de educação popular, né? Visual, né? E tinha uma frase que tinha num cartaz meu, que é uma frase do Krishnamurti, que eu amo, que diz que não é demonstração de saúde ser perfeitamente ajustado a uma sociedade profundamente doente, né? Então, a gente só está aqui falando de transição planetária, de cultura da permanência, psicologia ambiental, porque a maioria de nós que vive na cidade, né, quando vive na cidade, a gente sofre muito com isso, né? A gente tem uma qualidade de vida péssima, né? A gente tem uma falta de qualidade de vida, na verdade, né? É muito estresse, é muita poluição, é muita violência, é muita pressão, é muito tudo. De ruim, as coisas boas faltam, né? A psicologia ambiental ela surge justamente porque percebia como as pessoas estavam adoecidas por uma falta de um contato, né, saudável com o ambiente, né? Um ambiente, eu brinco que eu brinco não, é um fato, né? As cidades elas são ambientes antibióticos, né? Tudo como você mesma contou, né? A vida, ela não é bem-vinda na cidade. As florestas, né, não são bem-vindas, né? Elas são retiradas para virar condomínios, né? Os rios não são bem-vindos, eles são aterrados para virar viadutos, né? Os animais não são bem-vindos porque eles são ameaças. Os insetos não são bem-vindos, são pragas, tudo é assassinado na cidade. Os seres humanos também são parte, né, desses efeitos colaterais, né? Sofrem, morrem, né? Muitas coisas fundamentais para a vida são assassinadas na cidade, né? Pois bem, galera, a internet caiu, tanto pro Rodrigo quanto pra mim, a gente tá no mesmo bairro. E eu achei até engraçado a internet ter caído no meio do podcast, faz a gente lembrar que a gente não pode confiar 100% nas tecnologias, né? A gente não pode depositar todas as nossas fichas nela. Não é à toa, não por acaso, por coincidência, caíram os satélites do Elon Musk há pouco tempo atrás, né? Enfim, o Rodrigo conseguiu voltar para continuar a conversa com a Juliana e eu não. Então eu acabei assistindo alguns dias depois a gravação da conversa e resolvi fazer minha participação posteriormente para inserir na edição. Eu estava me identificando bastante com as falas ali, principalmente da Juliana, quando ela fala sobre a vida dela e a trajetória. Eu me sinto um pouco parecido, assim, né? Eu também sou formado na área da construção civil, fiz curso técnico em edificações, trabalhei durante 7 anos nessa área. E também chegou um ponto na minha vida em que não estava mais fazendo sentido viver dessa forma. Nas grandes cidades também me identifiquei muito com o que o Rodrigo falou aí sobre os problemas das grandes cidades. E essa coisa da psicologia ambiental, para mim é muito significativa, porque aí quando a gente olha para as grandes cidades, a forma como a gente vive lá, a gente percebe o quanto que o ambiente influencia na nossa saúde de uma maneira geral, né? Assim como uma planta tem um ambiente favorito, onde ela se dá melhor, com a luz ideal, com a água ideal, a gente também tem ambientes mais favoráveis, né? Se a gente pega uma planta da floresta amazônica e botar no sertão, onde vai ser um ambiente mais favorável para ela, ela não vai se desenvolver, não vai se dar bem. Na verdade, ela
pode até ser que ela sobreviva, mas se sobreviver, vai sobreviver meio raquítica, né? Não vai dar frutos. E com a gente é muito parecido. Apesar da nossa espécie ter uma certa flexibilidade, a gente habita ambientes mais diversos, extremos, do Polo Norte ao deserto do Saara, e enfim, a gente também tem ambientes mais favoráveis, onde a gente vai desenvolver e ficar mais plenamente saudável, né? Onde o nosso corpo vai preferir. E as grandes cidades, definitivamente, não são o nosso ambiente ideal, mais favorável. E por uma série de razões, né? E aí eu queria trazer um testemunho a partir da minha vida, mas que eu acho que vai se conectar muito com vocês também. E eu queria trazer um exemplo muito concreto para a galera sentir na pele, a partir do exemplo da poluição sonora. Eu vou falar a partir da ideia de poluição sonora, porque é uma área onde eu tenho expertise, trabalhei durante anos na área de acústica arquitetônica, pesquisei a área da psicoacústica, que estuda como que os sons interferem no nosso corpo, na nossa saúde de uma maneira geral, tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu tenho certeza que dá para fazer um paralelo com outros tipos de poluição também, poluição visual, poluição atmosférica, e enfim, todos os nossos sentidos inseridos no ambiente, né? Só para ter uma ideia, assim, para sentir na pele, sabe quando a gente toma um susto, um barulho muito forte, alto, uma bomba que estoura, uma coisa assim, que o nosso corpo entra num estado de resposta automática, assim, a gente se treme e o coração palpita, a pupila se dilata. Isso acontece porque é uma tecnologia corporal de sobrevivência, né? O corpo solta uma descarga de hormônios, de estresse, cortisol, e com o objetivo de fazer a gente sobreviver, né? E a gente entra em estado de fugir ou lutar, né? E isso acontece porque o nosso ouvido está funcionando ali 24 horas por dia, mapeando o nosso entorno em busca de informação, potenciais perigos, etc. E quando a gente vive num ambiente muito poluído, como as grandes cidades, digamos que você vive de frente para uma rua onde passam carros o tempo inteiro, é como se a gente estivesse levando vários microsustos o tempo inteiro. O corpo está ali sob estresse. E se isso acontece durante um período prolongado, a gente entra num estado de estresse crônico e depois pode desenvolver uma série de problemas. De estresse, ansiedade, depressão, problemas para dormir, insônia, né? Dormir mal, acorda cansado, não descansa bem, problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares e até mesmo, como é que chama? Impotência sexual. Até isso. Tem pesquisas correlacionando. E por que isso acontece nas grandes cidades? As grandes cidades não foram construídas pensando no bem-estar das pessoas. Quer dizer, até pensa, ou tenta se construir pensando no bem-estar das pessoas, mas falha miseravelmente porque essa não é a prioridade nas grandes cidades. O centro da prioridade de como funciona o sistema e, consequentemente, a cabeça das pessoas é o dinheiro. O dinheiro está no centro de tudo. Todas as relações, especialmente nas grandes cidades, giram em torno do dinheiro. Por que a gente constrói um apartamento em cima de um apartamento, empilha uma casa em cima de outra casa, uma casa do lado de outra casa, cria uma aglomeração urbana insana, absurda, que só deixa as pessoas mais nervosas, um vizinho tretando com o outro, um estilo de vida muito estranho, onde muitas vezes os vizinhos nem se conhecem, quando se conhece é treta. Difícil, galera. E essa aglomeração urbana também gera uma poluição absurda que não faz parte do modo de vida mais natural que o nosso corpo está mais bem adaptado. Isso vai gerar uma série de problemas. E acho que é um mito que a gente precisa desconstruir também, essa ideia de que as cidades podem ser sustentáveis, né? Porque qualquer coisa que a gente fizer na cidade, na real, vai ser paliativo. A gente pode tornar as cidades um pouco mais sustentáveis? Pode. Mas a gente realmente precisa de outros modelos de assentamento humano que sejam realmente sustentáveis. E a cidade não provê isso. Quando eu me mudei para uma ecovila,
Quer dizer, antes, quando eu morava na grande cidade, Salvador, uma cidade super barulhenta, eu normalizava aquela poluição sonora, né? Porque pra mim aquilo tava... Normalizava entre aspas, né? Porque eu me sentia mal, mas ao mesmo tempo não conhecia outro universo, não sabia outro mundo, então pra mim a vida era aquilo ali mesmo, né? E eu dormia mal, acordava cansado, não sonhava, né? Quando eu fui morar na Ecovila, quer dizer, na comunidade campina, que não, prefere não se identificar enquanto Ecovila, né? Prefere ser lida enquanto comunidade mesmo, eu senti a diferença logo na primeira noite. Eu dormi muito, muito bem. Com o passar do tempo, meu corpo começou a se conectar, se sincronizar com o ciclo da natureza. Eu comecei a acordar cedo, sem necessidade de despertador, disposto, com uma energia e uma disposição que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Voltei a sonhar. Eu não sonhava direito na cidade, quando sonhava era pesadelo. E aqui eu voltei a sonhar. Ter sonhos bons. E uma coisa que eu acho muito interessante na forma como o pessoal na Campina faz, como eles constroem, é uma simplicidade que funciona, diferente de toda a burocracia das grandes cidades, né? Quando eu trabalhava lá na consultoria de acústica arquitetônica, era toda uma burocracia. Toma ele medir a intensidade sonora para saber os decibéis, se está atendendo a legislação, e aí faz cálculo de propagação sonora, e aí toma ele relatório e processo, e aí atende a legislação, mas o vizinho continua achando ruim porque a legislação não é suficiente, enfim, porque qualquer coisa que a gente tentar fazer dentro dessa cidade vai ser paliativo, não vai funcionar, porque não age no centro do problema, certo? E aí a dica que eu queria dar para vocês, quem está construindo uma ecovila, quem está construindo uma casinha aí no meio rural, é que a gente precisa se atentar para... Uma das coisas que a gente precisa se atentar é com relação ao local onde essa construção vai ficar, né? E essa forma que a comunidade campina faz é a seguinte: as casas ficam nem tão perto, onde vai ficar um vizinho incomodando o outro, gerando estresse, nem tão longe que vai ficar muito isolado. As casas ficam construídas na distância de um grito. Isso é tão mais simples do que toda aquela burocracia na cidade. Tão mais simples. E os vizinhos se entendem, dá tudo certo, né? Nem fica tão perto que vai ficar gerando um estresse. A pessoa consegue conversar num nível razoável sem incomodar seus vizinhos, consegue escutar uma música num nível razoável sem incomodar seus vizinhos. E ao mesmo tempo, se tiver uma necessidade, uma urgência, qualquer coisa, ela pode gritar que seus vizinhos mais próximos vão vir ao seu encontro. Além disso, né, em vez das casas estarem coladinhas, uma em cima da outra, uma do lado da outra, tudo apertadinho, a gente tem um espaço que ao redor da casa é mata. A mata vai funcionar como uma barreira acústica natural, vai funcionar como uma barreira visual natural e vai ser habitat de todo um ecossistema que vai gerar uma paisagem sonora maravilhosa, né? Então eu passei a dormir com os grilos e acordar com os passarinhos. Para mim isso foi maravilhoso. Outra qualidade de hormônios começou a fluir no meu corpo. Parece que meu corpo foi feito para essa paisagem sonora, tá entendendo? Eu desenvolvi uma saúde, uma melhoria que eu nunca senti na minha vida, nunca estive tão saudável quanto aqui. E é isso, galera. Eu acho que a gente precisa levar em conta que isso, apesar de ser um certo privilégio, hoje eu me sinto privilegiado por poder viver dessa forma, mas ao mesmo tempo não deveria ser um privilégio, porque não é nenhum luxo. Isso deveria ser o normal. É o nosso ambiente natural. Tá me entendendo? Eu quero muito que isso venha a ser a realidade de outras pessoas, porque a forma como se vive, especialmente nas grandes cidades hoje em dia, é uma forma adoecedora. E a gente precisa de outras formas de vida, outras formas de habitar. E isso perpassa necessariamente a forma como a gente habita, a forma como a gente constrói, a forma como a gente molda o ambiente ao nosso redor. Tem uma frase para terminar que fala assim: mente sã em corpo são, que é muito verdadeira, mas eu acho que a gente deveria completar essa frase, né? Mente sã em corpo são, em sociedade sã, em ambiente são. A gente precisa equilibrar essas 4 esferas. Não adianta querer ter mente sã e corpo são num ambiente insano, numa sociedade insana, porque não vai.
rolar, não vai ser pleno, vai ser igual a árvore raquítica, né? Enfim, vamos procurar equilibrar todas essas esferas e construir modos de vida mais saudáveis para nós, para a nossa sociedade, para o nosso meio ambiente, porque nós somos todos interligados, certo? Não dá para separar. Continuem aí com a Juliana e o Rodrigo. Um beijo no coração de vocês. Pronto, galera, a gente teve um problema técnico, né? Caiu aqui a internet, uma pequena interrupção, mas retomando, né? Então, eu estava só falando desse processo, né? De que as pessoas sofrem bastante, né? Nesse ambiente artificial e antibiótico das cidades, justamente por essa falta de conexão, né? E por isso que a gente está aqui hoje, né? Conversando, né? Com a Ju e com tantas pessoas, né? Que vão passar por esse podcast, que estão envolvidas com esse movimento de transição planetária, permacultura, agrofloresta, agroecologia e afins. Né, estamos nesse caminho. Então, para a gente começar a encerrar, Ju, a gente sempre tem uma pergunta clássica que é: que palavrinhas inspiradoras, que relatos, enfim, essa é a sua oportunidade, né, de falar para todas as zilhões de pessoas e seres intergalácticos que vão nos ouvir, coisas que coloque fogo, né, coloque lenha nesse fogo sagrado, né, no coração de cada uma, para que a gente possa continuar caminhando, acreditando, né, e sabendo que vale a pena, mesmo com todas as dificuldades e perrengues e desafios, né, vale a pena, pelo menos eu sinto que vale, né, e por isso dedico a minha vida a isso. Tenho uma sensação que você também acha que vale a pena. Enfim, né, que palavras de inspiração podemos Eu também acho que compartilhar vale a para... pena. Eu acho que vale a pena. E eu acho que, para inspirar, eu acho que tem muito a ver com esse sonhar, né? Com acreditar no sonho, com acreditar na voz do teu coração, assim, daquilo que faz sentido para você. E mais do que inspirar, eu acho que assim, você se conectar com pessoas que sonhar junto, acho que é a grande inspiração, porque às vezes a gente se sente muito sozinho, né? Eu estava falando lá no início, eu me senti às vezes um peixe fora d'água no curso de arquitetura. Então, quando você começa a ver que você não está sozinho, isso é muito inspirador, né? A gente vê a trajetória de outras pessoas, vê projetos incríveis acontecendo. Então, acreditar no sonho e, e quando a gente acredita no nosso sonho, a gente consegue dar a mão para outras pessoas e seguir junto e continuar acreditando, né? Sem ficar pensando nessa lógica desse tempo caótico, né? E pensar também num outro tempo, né? Num tempo que ele é o tempo do planeta. Eu acho que isso também é reconfortante. Que incrível, Ju. É isso, né? Tipo, por isso que a gente está aqui nesse podcast, nessa roda de conversa no Zoom, por isso que a gente está articulando o Casa Brasil, a Rede Mandala, né? E tantos lugares que a gente já passou. Porque a gente acha divertido, né? Como você falou, né? O John Croft, né? Do Dragon Dream, ele diz isso, né? Se não é divertido, não é sustentável, né? Então, em última instância, não interessa se a gente vai conseguir fazer a transição planetária, se a gente vai, tudo esses nossos sonhos vão se realizar. De fato, eles vão em algum lugar, né, em alguma dimensão, em alguma linha do tempo. Já se realizaram, na verdade, né? A gente está aqui só brincando de ver como é que isso está acontecendo, né? Mas vale muito a pena, né? Porque é enriquecedor, a gente se conecta com pessoas incríveis, a gente aprende coisas maravilhosas, a gente se dá conta cada vez mais do privilégio que a gente tem de viver nesse planeta sensacional, né? Chamado Terra, Gaia, Pachamama, né, e todos os nomes, né, de divindades, na verdade, né? A gente vive numa deusa, né? Nós somos apenas células no corpo deste grande ser belíssimo chamado nome que a gente quiser dar, né? A gente, na verdade, não sabe nem o nome porque a gente não consegue ouvir, talvez, ou pronunciar, mas a gente dá vários nomes. Gratidão demais, né, ao Casa Brasil, ao Casa Latina, ao GEM, né, que está proporcionando essa ferramenta aqui para a gente fortalecer esses movimentos, né? A Mandala Rede e o Casa Brasil estão se aproximando, vamos fazer várias parcerias, várias coisinhas boas juntas, né? E sigam os nossos canais, né? Procurem, né, as redes, procurem todos os espaços que estão disponíveis, né? O meu Instagram é Rodrigo Nasca. Qual é o seu Insta, Ju?
O meu Instagram é @jubavalverde. E aí vou só aproveitar e agradecer esse convite. É sempre bom, né, a gente pensar em voz alta e rever assim a nossa trajetória. A gente acaba criando conexões e com certeza, Rodri, a gente se diverte muito junto, né? Criando, inventando, experimentando e, e vivendo, né? Então, é isso. Divirtam-se. Exato. Tamo junto, galera. Até breve. Esse foi o terceiro episódio. Já vou dando um spoiler, né? O quarto episódio a gente vai continuar essa conversa, né, sobre transição com uma Ângela, né, que é uma das articuladoras da rede de transição, né, Brasil, a Transition Network, que é uma rede global, né, mas situada no Brasil. Então, são muitas conversas maravilhosas que estão por vir. Gratidão a todas, grande beijo. Tem um vídeo, né? A gente pode mandar beijo para as pessoas, elas podem ver. Tchau, tchau.